Bom lembrar, Zé Rafael tá fora já há algum tempo. Faz muita falta. Faz muita falta lesionado. O Veiga, com perdão, dá uma meia boca, assim, tá numa condição física meia boca. Coitado, não é culpa dele. O Abel falou que chegou concorda com ele. O Abel concordou isso. Exatamente. Isso não é uma crítica, não. Eu tô falando meia boca por que houve o desgaste do Veiga? Em qual campeonato? No estadual. Mas no... Vem do estadual. Exatamente. Mas esse é o ponto que eu falei aqui. Agora, tem uma coisa que vocês falam que eu discordo radicalmente. Falar, porque o estadual derruba técnico. Concordo. Porque o mundo vai implodir. Eu concordo. Porque o mundo vai implodir se não ganhar o estadual. Eu concordo. Perdeu isso. Se eu sou presidente de um clube que almeja ganhar a Libertadores, ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar a Copa do Brasil, eu chego no público, dou uma entrevista e falo o seguinte: eu quero ganhar o estadual, mas o estadual é a quarta competição. O estadual é preparação. Isso aí é bonito. Eu concordo, é lúdico. Não, mas quem demite é o presidente. Mas ele tem que prestar conta pro conselheiro, pro diretor, pro corneteiro, pro organizador. Depende do presidente. A Leila não. A Leila não. Ele pega 3 classes. O Landim talvez, a Leila não. Esse discurso que eu concordo muito, talvez ele não pare em pé muito pelo que você sempre critica, que é o modelo associativo e amador. Você precisa prestar conta para 35 cabeças não pensantes sobre futebol, mas que, infelizmente, ela sustenta você no poder. É atividade que tem mais dinheiro e amadores cuidando do dinheiro, toda a história, e pessoas contra a profissionalização do futebol, né? Mas esses caras que defendem ou exaltam a renda, quanto o clube faturou, o que eles defendem eles precisam de um calendário dessa forma para fazer a roda girar. Ou continuar girando. Não precisam. Não precisam, mas precisam. O argumento deles... Você sabe disso. O argumento deles é esse. Mas para ele morder aquele tanto de milhão lá que ele assina na TV, na reunião da federação, ele se submete a uma regra, por exemplo, que na rodada tal tem que ter time titular. Então, assim... Até porque o estadual que paga um pouco melhor é o Paulista. O resto... É um tabuleiro difícil de mexer de interesse, porque eu falo sempre. A prioridade aqui é sempre o dinheiro, o poder, depois a gente vê como é que fica o jogo. E nesse ponto... A gente sempre vai resvalar nisso. E com esses caras que comandam o futebol... o trabalho do treinador aqui se torna muito mais difícil. E aí, quantos caras a gente já viu virem para o futebol brasileiro e a gente já conhecia as ideias em outras passagens, em outros países, e tiveram que se readaptar completamente ou até trair as próprias convicções de futebol. Mudar, trair é muito forte. Não, mas em alguns momentos... Adaptar. O Luiz Castro, ele chegou a praticamente usar essas palavras. Eu lembro quando ele começou a querer fazer futebol ofensivo, agressivo. Ele falou, olha, eu tive que transformar o time. E até foi uma transformação que se mostrou positiva para o Botafogo, até pelas características do elenco. Mas o Milito no Galo, por exemplo, chegou com uma proposta de um futebol intenso, muita posse de bola. Como será o Atlético daqui 20 rodadas? O Atlético com Hulk, com Paulinho, ninguém sabe. Consegue sustentar essa intensidade, esse modelo de jogo? Vai precisar se readaptar em algum momento? Então, quando a gente cobra do treinador um plano de jogo, uma identidade para o time, no caso de times com bons elencos, espetáculo, um jogo desenvolto, que agrade e, ao mesmo tempo, resultado em todas as frentes, porque qualquer eliminação desses times vai gerar barulho numa competição. Então, olha, o Grêmio começa a Libertadores tomando pancada. O Renato, que é lenda lá no Grêmio, já está escutando corneta, já está sentindo pressão. Então, é muito difícil também se colocar na pele dos treinadores e pedir para os caras não serem conservadores nesse momento da temporada. Quer ver uma outra questão que tem a ver com o calendário? É óbvio que esse não era o momento para você fazer um Palmeiras e Flamengo. Sim. Óbvio, se... Então, Bilhão, eu quero chegar nisso aí. Fala aí. Se o calendário fosse o calendário inteligente. Agora eu te faço a seguinte pergunta. Qual é o momento? É no meio da Copa América sem os jogadores? É na reta final da Libertadores? É quando a Copa do Brasil tiver na semifinal? Eu não sei quando. Eu não sei o quê. Então não tem... Isso, por mais que seja uma loucura... Não é algo que eu possa criticar. Nunca tem um momento certo. Porque eu vou lembrar, o Flamengo, quando ganhou a Libertadores com o Dorival, foi jogar com o time alternativo contra o Palmeiras no Allianz. Foi. E não era começo, era segundo turno. E segundo turno já. Porque, infelizmente, não existe o momento ideal aqui. Não existe. Porque é tudo mais do mesmo. É tudo uma emenda só. A coisa começa e a coisa gira de maneira louca que as pessoas não conseguem nem às vezes entender, a não ser quando chega um grande jogo de mata-mata
que tem um caráter diferente, que alguém ali vai ser eliminado. Fluminense e Inter no ano passado. Por exemplo. Mas não pode começar uma grita na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, alarmista, de que o futebol brasileiro acabou, tá tudo muito chato, e esquecer que no Campeonato Brasileiro do ano passado nós tivemos vários bons jogos no meio de toda essa salada. E teremos um monte nesse também. Esse campeonato tende a ser melhor que o último. Então, ele demora a funcionar. Flamengo e Palmeiras no ano passado foi um bom jogo. 3x0 no Palmeiras e Botafogo, Grêmio e Botafogo. Tivemos bons jogos e tudo. Então não vamos pintar um cenário desastroso com 3 rodadas de brasileiro também. Não é um cenário desastroso, mas eu acho que assim, claro que podia ser. É essa a palavra que eu quero usar. A gente tem vários jogos bons durante o campeonato, isso acontece, ainda mais quando chegar a reta final, que o negócio aperta, aí tem a briga, aí tem que ganhar, aí os times têm que propor mais jogo muitas vezes, porque precisa fazer 3 pontos para estar na briga pelo título, ou vaga na Libertadores e tal, etc. Só que eu acho que durante todo o campeonato há um desperdício. O campeonato poderia ser enorme, muito melhor, poderia ser muito maior, o produto poderia ser muito mais interessante, mais atraente também, pode ser essa palavra, muito mais, se a gente tivesse um calendário decente. O Dimas me lembra aqui no ponto. Por exemplo, o campeonato inglês começou na primeira rodada, teve Chelsea e Liverpool, na primeira rodada. Só que a primeira rodada do campeonato nacional deles é diferente da nossa, que eles realmente estão começando a temporada. Tem uma Supercopa antes, né, para abrir a temporada, geralmente a maioria dos países. É o jogo de abertura. E o jogo é muito bem tratado. Claro. Não é um jogo onde 2 semanas antes você não sabe onde vai ser, se vai ser em Minas, se vai ser em Brasília, se vai ser não sei o quê, você não sabe, o torcedor não sabe para onde vai, para onde compra a passagem. E não tem jogo da Champions League antes. Aqui a Libertadores começou antes do Brasileiro. Exatamente. Fenômeno. Não tem jogo da Champions League antes. Porque a Comebol atropela a CBF. É outra conversa. Não. Sim. Não. Sim, não. Mas é sim. Não. Birner, isso é uma lógica, não é achismo. O calendário que prevalece é o calendário da Confederação Continental. É o calendário que prevalece. A partir daí, a CBF monta o seu. A Comebol atropela. Ela não quer saber se o brasileiro começa em abril, se ele começa no final de março. Não, tem que saber mesmo. E a CBF não se posiciona. Não, tem que saber mesmo. É o que eu tô falando. A Comebol atropela a CBF. Tem que saber mesmo. E a CBF fica ali... Deixa. Porque ela não pode mexer, porque ela precisa pagar X data de estadual. Porque se ela não pagar X data de estadual... Se o brasileiro fosse no começo de março, não atropelaria. Não tá nem aí. O problema não é Libertadores. O problema é a CBF não se posicionar. A Comebol atropela os outros? Não. Os campeonatos começam direito dos lugares. O que eu tô falando é que a Comebol atropela porque a CBF não quer saber do lado esportivo. A CBF quer saber que ela tem que pagar datas aqui e o brasileiro vai começar quando der, porque tem que pagar as datas do estadual. Entendeu? Não é, a gente está falando a mesma coisa com palavras diferentes. A Comebol atropela a CBF porque ela não está preocupada se será que vai ser. Não, ela com a primeira sim, funciona. O meu calendário é esse. A partir do calendário sul-americano, a CBF vai montar o dela. Você já viu a Comebol trocando data de jogo porque bateu com o jogo do Brasil? Não. Isso não existe. O calendário dela é soberano no continente. Você lembra aquela discussão da final do Fluminense, que o Flamengo não queria... A Comebol não quis saber. O meu jogo é dia 4 de novembro e acabou. Vocês que se entendam aí. E é assim. Então, a Comebol marca jogo de Libertadores em data FIFA? A quem cabe organizar isso? A CBF. A CBF ajoelha para a Comebol e ajoelha para as federações. A CBF também. Porque as federações têm peso maior do que os clubes em votações, gente, pelo amor de Deus. O problema de ontem não é se o De La Cruz teve fadiga, se o Pedro ia jogar 45 minutos. É o porquê disso. Exatamente. Claro. Essa é a nossa discussão. Ele vai muito além. É claro que o Abel, quando ele chega, só tem o Arrascaeta e o Bruno em campo. O que eu vou fazer? Eu vou dar 4 pauladas no Arrascaeta, vou dar 4 pauladas no Bruno Henrique, o Flamengo não vai jogar, o Pedro não está em campo, o De La Cruz não está em campo e eu segurei. A estratégia dele foi essa. Se a gente concorda, não, é outro papo. O rodízio de fala. Mas aquilo ali existe por algo maior. Por que o Palmeiras precisa levar o jogo correndo para o Allianz? Porque também não tem brecha de calendário. Então, o problema é muito maior. E por que essa pressão de não querer perder? Porque também tem uma grita muito grande de não pode perder estadual, não pode perder o primeiro jogo, não pode perder o jogo... Outra coisa, você compromete a Libertadores. Não pode perder a Copa do Brasil. Outra coisa, sabe? Você imagina um jogo dos principais do campeonato, um Manchester City e Liverpool, United e Liverpool, Real Madrid e Barcelona com uma lona... no estádio? Porque teve show. Se tiver um estádio de reforma, construindo um estádio, tal, até Inter. O que atrapalha o próprio sobre a imagem que se vende. Sim, é isso. É disso que eu tô falando. O Palmeiras não tem nem ascendência sobre isso. O Palmeiras poderia ter 40 e tantos mil torcedores ontem em campo. Certamente teria. Agora, é melhor ter a lona no Allianz menos do que jogar na Arena Barueri. Na escura Arena Barueri, cara. Mas quantos... Eu prefiro a lona no Allianz do que a Arena Barueri. Eu também. 1000 vezes. Mas quantos fatores a gente já não citou aqui?
estrutura, campo, gramado, calendário, dificuldade financeira, tudo a gente está colocando no pacote. E é duro para a gente reconhecer, mas ontem os times praticaram o futebol possível diante da sequência que tem. É isso. Se coloquem no lugar do Tite e no lugar do Abel. É isso. Nessa roda de pressão, de exigência, você tem um grande jogo, um rival nacional, um rival pesado, possivelmente concorrente de título, e no meio de semana os dois vão para altitude. Jogo de Libertadores, pesado. E no fim de semana, no caso do Palmeiras, na segunda-feira... Não, cara, já temos que ir com o São Paulo. Cada um tem um clássico, Flamengo com Botafogo. Flamengo com Botafogo. Então, como você vai pesar isso? E eu não digo não só em termos físicos, mas em termos emocionais, de mobilização. Manter os caras ali na mesma rotação, na mesma energia, para 3 jogos dessa magnitude numa sequência tão curta. E uma coisa muito ruim mesmo. Quando você tem técnicos comuns ou técnicos que não são tão bons assim, esse calendário é uma beleza. Quando você tem um Abel ou um Tite no banco, esse calendário atrapalha, porque eles não podem dar treino. Ele falou ontem sobre o jogo. Não pode dar treino. Ele falou, tem jogo que eu vale, eu vou treinar quando? É isso. Não treino, é só recuperação física. Não dá para... Ou treina muito pouco. Quer dizer, você não está... O Palmeiras paga uma fortuna pro Abel, merecidamente. O Tite ganha uma fortuna do Flamengo e os clubes não podem usar os seus profissionais à plenitude, porque o futebol é organizado de maneira amadora. Não usa nem os atletas, nem os técnicos, nem a comissão. E no caso dos técnicos ontem, eles tentaram fazer alguma coisa. O Tite, por exemplo, apelou para um jogo mais direto, uma orientação dele. Os zagueiros estavam saindo com lançamento porque ele não queria perder bola na intermediária. Porque a saída está complicada. É a segurança. O Abel retoma os 3 zagueiros para ter um pouco mais de segurança e ainda assim sofreu pelo lado direito com o Bruno Henrique caindo em cima do Gomes. Mas no segundo tempo, mexidas... O Bruno Henrique contra o Gomes, velocidade contra o jogador mais lento. E o Gomes não está no melhor dos momentos. Mas o Gomes no auge não teria uma desvantagem como teve. Mas o ponto é, os técnicos tiveram ali algumas cartadas e até, para mim, o Flamengo ficou mais próximo da vitória no segundo tempo, principalmente pelas mexidas que fez, pelo o banco que o Tite utilizou. Mas ainda assim, o ponto é, foi frustrante pela expectativa que se tem por todos os embates dos times com grandes elencos no futebol brasileiro serão um espetáculo. Não serão porque a nossa estrutura não permite isso. É isso. A gente vai ter muitas frustrações pelo caminho, mas a gente também não pode esquecer que mesmo com essa estrutura, no Campeonato Brasileiro do ano passado, tivemos emoção, tivemos uma reta final recheada de possibilidades, ainda que de forma acidental. Eu acho que o campeonato vai ser muito bom. Você quer ver um outro debate sobre estrutura e tem a ver com o dinheiro que vai se impor daqui a alguns meses? É o time que tem chance no Campeonato Brasileiro, mas vai poupar time porque precisa do dinheiro da premiação da Copa do Brasil. Ah, não, essa pra mim é... Mas você sabe que existe, você vai se irritar, você vai se incomodar, a gente vai debater, mas aí, é isso. Aí é autossabotagem. Mas por quê? Porque precisava se colocar a Copa do Brasil numa prateleira que ela não estava. E aí como é que a gente faz? É o que eu falo? Joga dinheiro. Não, vamos começar. Joga dinheiro. Foram várias etapas. Primeiro, vale lembrar, por exemplo, na época do São Paulo, o Tele recusou jogar uma Copa do Brasil. Sim. Porque... Hoje não recusaria. Ah, não, mas de jeito nenhum, tá brincando. Ainda é instituição. Aí depois disso, começaram a dar vaga para Libertadores. E ainda não tinha os times da Libertadores. Então, aí os times que iam para Libertadores... Aí entraram os times da Libertadores. Não disputavam a Copa do Brasil. Aí entraram os times da Libertadores. Eu quero essa aí tucharam dinheiro. Também. Aí o campeonato ficou interessante. Mas ficou interessante por quê? Olha, que força fizeram. Por que o campeonato é bom? O campeonato é bom. A Copa do Brasil é bom o campeonato. Sim, é bom Mas o problema é que ele foi colocado num patamar que só existe aqui. Por que o campeonato... Os caras salvam um ano com dinheiro. Talvez é fake up. Precisava... Por que o campeonato... Aí eu volto nas casas. É um assunto que muita gente não gosta, mas você precisa entender para explicar por que isso vai acontecer lá na frente. Esse debate ele vai se impor. Por que precisava entuchar dinheiro, inflar essa Copa do Brasil, turbinada, xalama? Por quê? Que não é nem da CBF, o dinheiro é da cota de... Agora é CBF. Porque você precisava vender, não está faltando time de trás, time da Libertadores. Está faltando dinheiro para motivar time. Bota dinheiro. Por quê? Porque eu preciso ter mais um campeonato para vender para a TV, para direito de transmissão. Porque é isso. Mas aí está tudo bem. O problema continua sendo estadual. Não é isso. A Copa do Brasil não é problema. O tamanho do estadual, não existe estadual. É como se briga para se ter o dinheiro. Você, em 2, 3 anos, subverte toda uma lógica histórica da competição, que era para ser democrática. Há quanto tempo a Copa do Brasil não é democrática?
que era a ideia inicial dela. Você bota todos os principais times, a partir das quartas de final vira um grande Brasileirão. Os 8 primeiros Brasileirão estão lá disputando. Mata-mata. Por quê? Às vezes concorre com a Libertadores, né? Porque os principais Libertadores também estão ali. Você tira aquela premissa inicial, porque você precisa entuchar dinheiro, porque você precisa vender, precisa ser atrativo. Mas é mais difícil. Precisa ter os 2 principais times, os 3, os 4 na reta final, porque você precisa fazer dinheiro. Mas como é que você faz dinheiro? Você valoriza o produto? Não. Bota dinheiro, vende pra TV, diz que vai pagar mais premiação. Então, é isso que eu falo. A gente quer mirar lá longe, mas a gente quer fazer o atalhozinho. Bota dinheiro aqui, pra ganhar mais aqui, pra juntar mais aqui. Sabe? É sempre o atalhozinho mais fácil. E no final das contas, estamos sempre desprestigiando aquele que deveria ser o principal produto do futebol brasileiro, que é o Brasileirão. Exatamente. É sempre assim. Eu estou em quarto, mas não vou brigar pelo título, é mais fácil aqui. Eu tenho só 4 jogos pro título da Copa do Brasil. Quanta gente vai ouvir isso? Não, mas eu estou em sétimo, eu posso brigar pela Libertadores. Não, mas o caminho da Libertadores pela Copa do Brasil tem a premiação. Então, a gente está sempre olhando onde é mais fácil botar a mão na grana. É a CBF que jorra esse dinheiro e ela direciona como ela faz o futebol. Aí é como você usa o dinheiro. O ter dinheiro é uma coisa, como você usa aquilo ali, sabe? Pelo bem do futebol brasileiro é outra. Então, a gente fica sempre nessa lógica. A gente não vai ser nunca uma liga, uma competição que vai privilegiar o lado esportivo. A gente vai querer sempre o lado financeiro. Por isso a liga não vai sair. Porque é discussão de grana, não é discussão de esporte. E eu desconfio que os times, principalmente o Flamengo, o Palmeiras e eu acho que o Fluminense vão ter times ainda melhores no segundo semestre. Porque eu acredito, uma coisa que ninguém está falando. Eu acho que isso tem a ver com a contratação do Felipe Anderson. Eu acho que o Botafogo também. Tá. Não, eu acho que eles estão também acho, hein? usando... Acho que o Botafogo também. Não, Botafogo também. E não é pelo jogo de ontem, que a gente falou semana passada. O Botafogo, naquela pesquisinha que a gente fez aqui, eu coloquei como um candidato ao título correndo por fora. Não como principais favoritos, mas correndo por fora. Porque eles vão receber o dinheiro do Mundial ano que vem. São 50 milhões de euros. E clubes que se planejam não gastam, não vão contratar em cima da hora um monte de jogador. E eu acho que a gente vai ver essa diferença já no segundo semestre na janela europeia. Acho que teremos surpresas. Já tem um movimento. Então, tem, meus amigos, Vitor Birner falando muito bem, cara. Uma coisa que eu gostei muito é que ele não teve papas na língua. Nem ele, nem o Pedro Almeida. Isso é algo que eu gosto muito, porque é o que tem de comentarista com o rabo preso aí, vou te contar, hein. Mas, cara, não tem o que falar. É uma vergonha. E uma frase que definiu muito bem o jogo entre Flamengo e Palmeiras, daqui a pouco eu volto a falar sobre o calendário, foi uma fala do Pedro Ivo. O Abel deu 4 pancadas no Arrascaeta e no Bruno Henrique e matou o jogo do Flamengo. Meu amigo, o que foi aquele jogo, principalmente o quesito arbitragem? A reclamação do Tite, o Tite reclamou, o Tite nem sequer invadiu a área, o Tite reclamou uma falta marcada, que não era falta, e era verdade, não tinha sido falta nenhuma, não tinha feito bosta nenhuma no Endrick, o Endrick fez um teatrinho e o juiz marcou falta. O Tite reclamou correndo em direção ao árbitro. Ele tava vendo o jogo, marcou a falta, ele virou em direção ao banco de reservas e começou a xingar, começou a reclamar. E o árbitro deu cartão amarelo pro Tite pra isso. Esse árbitro era um dos que devem ter sido rebaixado. Ele deveria ter sido rebaixado para a Série C, junto com todos os outros árbitros que foram rebaixados, daquelas atitudes tenebrosas, aquelas marcações, pelo amor de Deus, aqueles apitos que era de fazer chorar, escorrer sangue dos olhos, lágrima de sangue, de ver aquele apito horroroso, aquela arbitragem tenebrosa, aquela coisa vergonhosa. Foram muito bem rebaixados. E, cara, o Tite, toda vez, ele não conseguiu jogar. O Flamengo não conseguiu jogar por conta do Palmeiras. Toda vez que o Palmeiras perdia a bola, eles faziam falta. Toda santa vez. O Flamengo não conseguia armar uma jogada, porque quando o Flamengo tinha a bola em pés, o Palmeiras fazia falta. Por isso que era só chutão. Só passe aqui, chute no alto, passe alto, cruzamento. Porque quando o Flamengo tinha a bola nos pés, o Palmeiras fazia falta, cara. Foi um jogo horrível de assistir, foi chato de assistir. O Palmeiras estava com a bola, o Flamengo roubava a bola, o Palmeiras fazia falta. Foi um jogo feio, cara. Não teve graça de assistir. Não teve drible, não teve lance bonito, não teve gol de falta. Infelizmente não teve gol de falta, não teve nada. Porque o Palmeiras não deixava o jogo fluir. Foi um jogo chato, extremamente picotado. A cada 5 minutos, nem isso, o árbitro marcava a falta do Palmeiras, cara. Foi um jogo chatíssimo de assistir. E outra coisa é o calendário brasileiro. O Birner, não sei agora se foi o Birner, acho que foi ele, que falou que o Tite não consegue trabalhar, cara. A única vez que o Tite teve tempo pra trabalhar
Foi o começo do ano, quando tinha apenas o Carioca, quando o Flamengo foi fazer a pré-temporada em em Orlando, fez aqueles 2 amistosos, daí o Tite teve tempo, cara, porque de resto o Tite não tem tempo, meu amigo. Esse calendário não dá tempo pra treinar. Não dá, é que nem eles falaram, não dá treino, é só recuperação física. Eles não treinam, eles só se recuperam pra aguentarem jogar, pra não correrem risco de lesão. O Flamengo teve um jogo anteontem contra o Palmeiras, o triste empate no domingo. Daí depois o Flamengo, amanhã já tem um jogo contra o Bolívar na altitude. Dia 28 tem um jogo contra o Botafogo. Dia 1º de maio contra o Amazonas. Dia 4, 3 dias depois do jogo contra o Amazonas, o Flamengo vai encarar o Bragantino. Não tem tempo pra nada. Como é que você dá um treino desse jeito? Como é que você busca aprimorar fisicamente os seus atletas? Não tem tempo. Não tem tempo, porque isso, muito importante. A Copa do Brasil sequer começou. Ela vai ter a sua primeira rodada dia 1º de maio, contra o Amazonas. Depois vai ter mais Copa do Brasil. Cara, como é que você treina desse jeito? Como é que você dá um jogo? Como é que você pratica alguma coisa, sendo que a cada 3, 4 dias você tem jogo? Não dá tempo de você fazer absolutamente nada. É vergonhoso. Não dá pra você treinar nada, cara. É um negócio patético. A única coisa boa é que o torcedor consegue ver bastante jogo do Flamengo. Mas se fosse pra ver 3 jogos por semana, 2 jogos por semana, ou ver um jogo por semana bonito, quando eles tiveram tempo de fazer tudo, gramado em boa qualidade, porque não vai ser estourado dia sim, dia não, eu preferia 1000 vezes ter um jogo por semana e ver um jogaço, do que ver um Palmeiras e Flamengo. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Daqui a pouco o Flamengo já vai enfrentar o Bolívar, mais especificamente, daqui a pouco é amanhã. Um jogo pesadíssimo, pegadíssimo, cara. Vai ser um jogo na altitude, vai ser um jogo complicado do Flamengo se vencer, principalmente por conta da falta de Everton Cebolinha. E nós vamos ter apenas entre aspas, sem desmerecer o Bruno Henrique, porque vai ter só ele na posição. Vamos ter apenas Bruno Henrique pra posição. Bruno Henrique esse que jogou 90 minutos contra o Palmeiras. Então, Bruno Henrique pode ser uma dúvida, cara. Eu não sei se ele vai aguentar jogar os 90 minutos. Principalmente por conta da altitude. Então, é um jogo pegado, um jogo complicado. Um jogo que o Tite vai ter que quebrar aquela cabeça dele para pensar no que fazer. O que fazer, porque a posição de ponta esquerda tá complicada. Tá complicada. Enfim, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal. E também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!